Eu estou aqui para falar de como ligar o seu gerador na instalação elétrica da sua casa para poder alimentar todos os equipamentos. Esse vídeo foi muito pedido por vocês que acompanham o canal e por isso eu coloquei aqui na programação. Eu não tenho como saber como é a instalação elétrica da casa de cada um, então é necessário que você tenha o bom senso de interpretar o que eu vou falar para adequar a sua realidade. E eu vou falar de duas situações. A primeira, quando a instalação é monofásica, ou seja, entre uma fase e um neutro. E a segunda, quando é bifásica, entre duas fases e um neutro. Por mais assustador que possa parecer ligar outra fase numa instalação que já tem uma fase da concessionária, é bem mais simples do que parece. E é simples porque para fazer um serviço decente, você precisa de uma chave de transferência. Eu não vou ensinar a fazer gambiarra com disjuntor, sendo que uma chave de transferência custa aí 100, 200 reais. A chave de transferência é quem vai te permitir escolher entre duas fontes de alimentação, que pode ser o gerador e a concessionária, e também te impedir que você acione as duas fontes de alimentação ao mesmo tempo, o que provocaria um curto-circuito com danos imprevisíveis. Então vamos para a instalação. Eu trouxe aqui alguns disjuntores para poder demonstrar como ligar o gerador no quadro da sua residência, e eu vou desenhar as conexões em vez de usar os cabos, porque eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Eu estou partindo do pressuposto que vocês já escolheram o gerador e só querem saber como o ligar de fato. Se quiserem saber o que observar antes de comprar o gerador, eu vou te sugerir que assista um vídeo que eu fiz com esse tema, e vou deixar um card aqui em cima. Tem outro vídeo também onde eu falei de como dimensionar o gerador, de como escolher a potência dele. Eu vou deixar um card também para quem quiser acessar. E falando então das conexões que devem ser feitas, eu vou começar a explicar falando das situações onde se tem duas fases mais neutro. Então você vai ter disjuntor bifásico na sua residência, né? Eu estou aqui com uma chave de transferência tripolar nesse caso, porque nós vamos seccionar as duas fases mais o neutro nesse caso. Dá para seccionar só as duas fases também. Já falei sobre isso aqui no canal, tem vantagens, tem desvantagens, mas algumas concessionárias obrigam que seja dessa maneira, seccionando o neutro também, então por isso eu estou utilizando uma chave tripolar. É uma chave que tem 3 posições, então na posição central eu não vou ter alimentação nem de concessionária nem de gerador. Se eu colocar para cima, eu tenho uma das alimentações, se eu colocar para baixo, eu tenho outra alimentação. No meio, não tenho nenhuma delas. Sempre, nunca vai ter as duas alimentações em simultâneo, né? Na posição para cima é uma delas, para baixo é outra, e nunca vão estar as duas ligadas ao mesmo tempo, e por isso que é importante usar uma chave de transferência assim. Você poderia ligar direto aqui na saída dos disjuntores, mas eventualmente você poderia ligar um disjuntor e antes de desligar esse, ligar um outro. Você vai fazer essa manobra várias vezes, né? É natural que em alguma oportunidade você possa cometer algum erro, e nesse erro às vezes você queima seu gerador, e isso é muito mais caro do que ter uma chave de transferência para poder realizar essa manobra. Então, é baratinho a chave de transferência dessa aqui. Eu vou deixar um link para quem quiser acessar ela no site da Brasiltec para poder ver preço e adquirir eventualmente essa chave. O link vai estar na descrição desse vídeo. Então, como eu falei, vou fazer desenhos aqui, né? Deixa eu puxar esses disjuntores aqui mais para baixo. Nós temos a chave de transferência, o disjuntor geral da concessionária, o disjuntor geral do gerador. Acho que é importante ter o disjuntor do gerador no quadro também, fica mais fácil de realizar as manobras. Você pode não ter esse disjuntor aqui, porque lá no próprio gerador já tem um disjuntor também. Então, até poderia não ter esse aqui, mas eu acho legal ter no quadro também, ter toda essa proteção aqui centralizada no quadro. Acho que é bacana, então eu estou considerando esse disjuntor aqui também para o gerador. Vou puxar esses outros aqui. Esses outros são os disjuntores da carga, né? Eu deixei eles aqui só para poder demonstrar como fazer a conexão. Vou puxar um pouco para baixo para ganhar um pouco de espaço aqui, senão vai ficar muito apertado para fazer os desenhos. Então vamos lá. Do gerador, nós vamos ter duas fases, né? Uma fase está aqui em preto. A outra fase eu vou fazer em vermelho. Então, tenho duas fases que vêm do gerador. Vou escrever aqui gerador. Da concessionária, eu vou ter também duas fases, né? Vamos colocar aqui a primeira fase da concessionária e a segunda fase da concessionária. Vou colocar aqui como rede, para ficar mais curtinho. Perfeito, tem a limitação da concessionária, tem a limitação do gerador chegando aqui do quadro. Eu vou ter também o neutro da concessionária e o neutro do gerador. E esses neutros vão ser conectados aqui na chave de transferência também. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu puxar um pouquinho mais para baixo aqui, que vai ficar mais fácil para desenhar depois as conexões da chave de transferência. Então, tenho aqui essas conexões. O que eu faço com cada uma dessas fases depois que saem do disjuntor? Eu vou trazer aqui para a chave de transferência. Então, a primeira conexão aqui, eu vou trazer na primeira fase. A primeira fase vai na primeira fase da chave. E aqui, isso está no terminal 2, né? No 4, que é o segundo terminal aqui, eu vou trazer para a fase que vem do gerador.
Então tenho no 2 a fase da rede, no 4 a fase do gerador, no 6 eu vou ter a outra fase da rede, e no 8 eu vou ter a outra fase do gerador. Então, eu tenho duas conexões por polo aqui, né? Supondo que seja uma chave de 3 polos, né? Então, em cada um dos polos eu tenho duas conexões, uma para a rede e outra para o gerador. Então, eu estou adotando como padrão que a primeira conexão de cada um dos polos eu vou utilizar para a rede e a segunda para o gerador. Então, a mesma coisa vai acontecer com o neutro, né? Eu tenho um neutro aqui que vem do gerador. Esse neutro precisa entrar no segundo terminal aqui, né? Na segunda conexão, no caso. E na primeira conexão é o neutro da rede. Perfeito. Então, a conexão da chave de transferência é simples assim, não tem muito mistério. Daqui a pouquinho eu vou explicar quando você não tiver esse neutro aqui do gerador. Mas para as conexões onde você tem o neutro do gerador é dessa maneira. Deixa eu puxar um pouquinho para baixo aqui para ficar certo. Então agora, o que eu preciso fazer? Eu já alimentei a chave de transferência e aqui em cima eu saio com a carga na chave de transferência. E essa carga é o que vai alimentar os nossos disjuntores aqui. Os nossos disjuntores e as cargas, consequentemente, né? Então, uma das fases é a fase que eu estava desenhando com preto, né? Que sai aqui no 1. E a outra fase está saindo no 5, né? Tem no 1 e no 5 aqui. Por conta do ângulo aqui da câmera, está parecendo que está conectado no 3, né? Na verdade, está no 1 aqui. Vou colocar esse aqui saindo do 5. E eu vou desenhar em laranja o nosso, como se fosse um barramento Paint aqui, né? Que se utiliza para fazer a distribuição. Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu até apagar essa parte. Aí. Ó, tenho a fase preta, se for um barramento bifásico, eu vou ter sempre a fase preta, um polo sim e um polo não. Mesma coisa a fase vermelha, um polo sim, um não, um sim, um não, um sim, um não e um sim. Então, é dessa maneira. Se você tiver duas fases mais neutras, tanto na concessionária quanto no gerador, é tão simples quanto parece. Temos um disjuntor para cada uma das fontes de alimentação, a chave de transferência para poder escolher entre gerador e concessionária, que no meio ela fica desligada, e as fases que saem da chave de transferência vêm aqui para os disjuntores, para a distribuição dos disjuntores. Tão simples quanto parece. Agora tem algumas situações diferentes aqui. O que acontece? O seu gerador, alguns deles têm duas fases mais neutras, mas a maioria tem duas fases, seja 110 ou 220, em alguns casos 115 e 230, né? Essa tensão pode variar um pouquinho, mas geralmente é algo em torno disso, né? 110 e 220. E aí, como é que você vai fazer se você tiver duas fases mais neutras da rede e somente duas fases do gerador? Você não vai conseguir alimentar todas as suas cargas, a menos que você faça uma alteração do gerador. Existe uma alteração que vai te fazer perder a garantia do gerador, então tem que pensar bem antes de fazer, mas é uma alteração onde você consegue, entre aspas, gerar um neutro. Na verdade não seria essa a palavra, mas eu nunca falei aqui sobre isso no canal ainda de maneira direta. Já falei indiretamente em outros vídeos sobre isso, até vou deixar um card aqui para quem quiser acessar aí. Eu já falei indiretamente de onde que vem esse neutro, mas eu nunca ensinei como fazer. Se vocês tiverem interesse, peçam nos comentários que eventualmente eu venha gravar um vídeo falando de como fazer essa alteração. Mas eu já falei sobre ela, para quem entende um pouco de elétrica vai conseguir captar qual que é a ideia por trás e vai conseguir fazer essa alteração por conta própria. Você consegue extrair então um neutro para poder fazer a ligação e ligar todas as cargas da sua residência, desde que o gerador tenha potência suficiente para isso, lógico. Mas caso você não queira fazer essa alteração e você não tenha então esse neutro, o que você vai fazer? O neutro em si, você não tem um neutro de fato, mas como as fases elas não têm a referência da Terra, então você pode utilizar uma dessas fases como neutro. E aí como é que vai funcionar? Eu vou fazer uma alteração aqui nesse circuito, eu vou eliminar a fase vermelha. Esqueçam que a fase vermelha existe. Aqui está ruim de apagar, vou apagar só um pedaço dela. Esqueçam que a fase vermelha existe. O que eu vou fazer? Eu vou mudar aqui essa conexão. Vou apagar a fase vermelha. Nós vamos ter o preto e o azul. O que eu vou fazer? Eu vou trazer esse azul aqui para o disjuntor também. Porque como eu falei, não tem neutro no gerador, você tem duas fases, né? Então tem que passar o ideal é que passe pelo disjuntor também. Se você for reparar no seu disjuntor, no seu gerador, o disjuntor dele normalmente é bipolar assim dessa maneira. E você vai fazer essa conexão aqui, ó. Então altera, entra com duas fases no seu disjuntor. Isso se você estiver utilizando 127. Se for 127,
Na verdade, nesse caso aqui é 110 volts, né? Ou 115. Vou colocar aqui 110 volts. Se for 110, você vai fazer dessa maneira. Vai ligar uma das fases e o neutro. Dessa maneira que está aqui. Uma das fases e o neutro. Se for 110. Se for 220, aí você vai fazer diferente. Aí você vai ligar conforme estava antes aqui. E aí a alimentação que você vai ter é somente das cargas bifásicas. Então, ligando em 220 da maneira que está aqui agora, as únicas cargas que vão funcionar são as cargas bifásicas, desses disjuntores bifásicos aqui da saída. Então, geralmente é chuveiro, ar-condicionado, mas lógico, as cargas bifásicas geralmente têm potência maior, então tem que cuidar também com a potência que o seu gerador pode mandar, né? Então, se for ligar 220, é dessa maneira aqui. Daí você vem, entra com sempre a alimentação do gerador sempre vai vir aqui, né? Só que a diferença é se você vai jogar isso aqui para as fases ou para fase para neutro. Se estiver utilizando 220 do gerador, é dessa maneira aqui. Se estiver utilizando 110, é da maneira que estava antes, né? Se for 110, então, é da maneira que estava antes, é assim. E aí, no 220 funciona somente as cargas bifásicas, no 110 vai funcionar somente carga monofásica, então, os disjuntores monofásicos. Porém, você tem que ver qual das fases que está recebendo a alimentação, nesse caso é a fase preta. Então, quais cargas que vão funcionar? A carga que está na fase preta, que é essa e essa aqui. Cargas bifásicas não vão funcionar e as cargas que estão na fase vermelha não vão funcionar também. Então, se vai ligar sempre, o que acontece na maior parte dos casos? Quando a pessoa não quer fazer alteração no gerador para não perder garantia, quer manter então alimentando com 110. Usando 110, o que a pessoa costuma fazer? Liga dessa maneira que está aqui, conforme está esse circuito aqui agora. E aí, na fase preta, ela liga iluminação, liga o roteador de internet, liga as tomadas que vão ser usadas para carregador de celular, para televisão, de repente. Então, a pessoa ela não tem acesso a todas as cargas da casa, ela não vai conseguir ligar todas as cargas, mas as cargas que são mais importantes para ela continuar trabalhando, de repente, ou para ela ter algum entretenimento também, para ter comunicação, para ter iluminação, essas cargas que ela considera mais importante, ela liga na fase preta. Então, nesse caso aqui, seria a fase preta, né? Nada impediria de ser na fase vermelha, que eu estou só dando um exemplo, né? Adequa para a sua situação. Como eu falei, precisa de um pouco de bom senso, né? Então, adequa à sua realidade. Essa é a maneira de ligar quando você tem bifásico, então. Agora eu vou ensinar a ligar quando você tem 220 monofásico, quando entre fase e neutro você tem 220. É a realidade aqui de Santa Catarina e outros estados também do país. E na maior parte das residências onde se tem 220 monofásico, chega somente uma fase, né? Então, tem casos onde chega mais de uma fase, sim, mas na maior parte das residências aí chega somente uma fase, e nessa uma fase você tem, então, 220 volts. Entre ela e o neutro vai ter 220 volts. Nesse caso, a chave de transferência, eu já estou considerando uma de 2 polos, então, porque vai entrar somente uma fase e um neutro. E o disjuntor da concessionária, então, é monofásico. O disjuntor do gerador continua sendo bifásico, porque, como eu falei, o gerador não tem neutro. Esses geradores... Estou falando desses geradores normais, aí, desses pequenos, né, para alimentar a residência. Lógico que os geradores grandes têm sim neutro, né, os trifásicos têm neutro. Vamos lá. Aqui eu estou continuando com os disjuntores bifásicos, mas agora eu vou pedir para vocês suporem que todos eles são monofásicos. Vamos supor que todos são monofásicos aqui. Vou puxar um pouquinho para baixo para abrir um pouco de espaço. Então vamos lá. Nesse caso, então, quando tem somente uma fase da concessionária, eu vou adotar o padrão preto aqui. Então tem uma fase da concessionária, uma fase do gerador, a outra fase do gerador. Eu vou colocar aqui gerador e aqui eu vou colocar rede. Como é que vai ser isso aqui então? Agora eu vou alimentar o 2 com a concessionária, o 4 com o gerador, o neutro, o meio apagado, mas tá dando para enxergar, né? O neutro vem aqui da concessionária e o neutro do gerador, na verdade, não é neutro, né? Nem vou fazer de azul, vou fazer de vermelho aqui. O neutro do gerador não é neutro. Mas, enfim, vai funcionar como neutro. Você pode ligar dessa maneira aqui que você não vai ter problemas. Agora, a saída, ela vai ser bem similar, né? Nós teremos uma mesma fase que vai alimentar todos os disjuntores. Então, eu vou utilizar o canetão laranja aqui para isso. Para fazer o barramento pente, conforme estava antes. Só que agora, a mesma fase, então, que é a fase preta, ela vai alimentar todos os disjuntores. São como se fossem aqui 4, 5, 6, 7 disjuntores monofásicos, né? Essa fase vem aqui de cima, ela vai sair do 1. Vai alimentar o barramento pente. Acabei tirando aqui da posição, né? Aí. Vai alimentar o barramento pente. E a outra saída, que é no 5, que é aqui em cima,
que é o neutro da concessionária ou a outra fase do gerador, ela vai para o barramento de neutro que você vai ter em algum lugar, né? Vamos supor que aqui é o barramentinho de neutro. Aqui estão os parafusos, né, para fazer a conexão. Então, se você tem o barramentinho de neutro, depois que sai da chave de transferência, vem para o barramento de neutro normalmente. É simples assim. É mais simples ainda do que quando você tem a instalação bifásica, né? Nesse caso aqui, o seu gerador vai ter que estar sempre em 220, porque a tensão que vem da rede é 220. Então, reforçando, se você quer aprender, de repente, como fazer a alteração no gerador para extrair um neutro dele, mesmo que ele não tenha, para você ter duas fases 220 e ter um neutro também para ter a tensão de 110 também, a tensão entre fase neutro 110, então, escreva um comentário pedindo, eu preciso saber que tem demanda desse assunto para poder gravar esse vídeo para o canal. O vídeo de hoje é um vídeo que foi solicitado por quem acompanha o canal, solicitado por inscritos aí através dos comentários, então coloquei na programação e gravei. Então, se você tiver interesse de outros vídeos também, outros assuntos, por favor, nos avise e aí nós vamos direcionando nosso conteúdo aqui para que sejam assuntos de fato relevantes para vocês que nos acompanham. Se hoje eu conseguir te ajudar de alguma maneira aqui, se você tirou alguma dúvida, por favor, deixa o like também, porque isso nos ajuda a continuar gravando. Se inscreve e ativa também o sino para receber as notificações e ficar por dentro de todas as publicações.